Olá pessoal, sou o professor José Mário, do curso técnico em redes de computadores, da disciplina de tecnologia de redes sem fio. E vamos ver a aula 1 agora. O roteiro da aula de hoje nós vamos ver os sistemas de transmissão sem fio e móveis, características de enlace de rede sem fio e Wi-Fi LAN sem fio 802.11. Os objetivos dessa aula de hoje, nós vamos ver como distinguir os elementos do sistema de transmissão sem fio, identificar os componentes da infraestrutura de rede sem fio, entender os processos de comunicação entre hospedeiros e estação base e reconhecer os padrões de rede de local sem fio. Vamos ver o conceito primeiramente de rede sem fio, para a gente entender melhor o que é uma rede sem fio, que é uma rede de comunicação sem cabo, por onde a transmissão de dados é realizada através de ondas. E essas ondas podem ser ondas que se propagam através do ar. As redes sem fio, elas podem ser ditas também como uma transmissão de dados utilizando qualquer tipo de meio físico, como transmissão por raios infravermelhos, lasers, micro-ondas e rádio, Ainda sobre o sistema de transmissão sem fios imóveis, a comunicação é aquela que é possível a realização do movimento relativo entre partes ou partes de um sistema. Então, uma rede de comunicação móvel, ela pode abranger entidades móveis, segmentos físicos, enlace entre estações de rádio base ou extração de comutação e controle. Nas entidades móveis, o nó móvel ele pode ser um terminal, um roteador ou um acesso ou um agente externo. Os segmentos físicos, eles podem ser ditos como antenas ou elementos que vão ligar um usuário com a rede. Os enlaces entre estações de rádio base, eles podem ser equipamentos que fazem a conexão entre os telefones celulares e a companhia telefônica. Já a estação de comutação e controle, também dito como CCC, é o conjunto de equipamentos, mais precisamente uma central telefônica ou então um controle de estação de rádio base. Ainda sobre o sistema de transmissão sem fio móveis, as informações transmitidas por intermédio de uma rede podem ser por meios elétricos ou apresentar duas formas distintas de apresentação dos sistemas. Então eu posso ter um sistema analógico ou um sistema digital. Nos analógicos, eles estão ligados diretamente a uma mensagem contínua, com a voz produzida pela modulação, e podem assumir infinitos valores em um determinado tempo, no decorrer do tempo. Já os digitais são mensagens discretas, podem ser geradas, por exemplo, por um teclado de um computador. As mensagens são codificadas em bits e associadas a pulsos elétricos, por meio de sinais digitais que podem ser enviados através de dados, voz ou vídeo. Na imagem que a gente vê em tela, nós podemos ver dois exemplos do sinal analógico e o digital. No sinal analógico, a gente pode ver na imagem que ele assume um valor negativo inicialmente, ele sobe, e vai assumindo vários valores distintos ao decorrer do tempo, que isso pode causar interferências no meio da comunicação. Já no sinal digital, eu tenho valores fixos. Ele vai seguir um valor fixo, descer até zero, em seguida subir de novo para um valor fixo, aproximadamente 1.5, descer novamente para zero, causando assim uma comunicação mais limpa. O sistema de transmissão da informação envolve três elementos: a transmissão, o canal e o receptor. No transmissor, eu tenho uma origem, a minha comunicação ela tem que ter uma origem, um meio ou um canal pelo qual essa comunicação vai passar, e um receptor, que vai ser o destino, pelo qual eu vou receber o meu pacote de informação, desempacotar e receber esse pacote. Algumas vantagens da rede sem fio seria flexibilidade, facilidade, redução de custo agregado e diversas topologias. Na flexibilidade, uma determinada estação pode se comunicar com várias outras sem restrição.
Então, na facilidade, as redes são facilmente montadas e também tem um acesso fácil. Na redução de custo agregado, nós temos uma melhor utilização dos investimentos em tecnologias existentes como laptops, redes de dados, voz e aplicativos e agilidade nas respostas para os meus clientes. Quando se tratando de uma empresa, eu posso dar um feedback com mais agilidade aí nas tecnologias de rede sem fio. E diversas topologias que se trata aí, de acordo com o negócio, eu posso utilizar várias topologias diferentes. Algumas informações gerais sobre as tecnologias de rede sem fio é que os números de telefone sem fios móveis excede atualmente o número de assinantes de telefone. Por exemplo, se você tem uma rede em casa, uma Oi Velox, você contratou uma linha móvel, eu posso ter na minha casa vários dispositivos sem fios, um notebook, um tablet, um celular, porém com uma rede apenas com a linha telefônica. Daí então nós temos para uma linha vários dispositivos móveis. As redes de computadores, como laptops, palmitops, PDAs, nós temos telefones, há habilidades para a internet que prometem um acesso generalizado na internet, em qualquer lugar, em qualquer momento. Há uma mobilidade muito grande nas tecnologias de rede sem fio. E existem dois importantes desafios aí da tecnologia de rede sem fios, porém diferentes. Um deles é a comunicação sobre enlace sem fio. É um desafio porque existem barreiras, interferências na rede sem fio. O outro é o tratamento de usuários móveis que muda o seu ponto de ligação com a rede, ou seja, meus usuários móveis eles estão sempre migrando de um lado para o outro. Alguns conceitos aí da tecnologia de rede sem fio é o WLAN. O que é o WLAN? É o Wireless Local Area Network, que em português significa redes local sem fio. Então, quando vocês veem no material WLAN, lembrem de redes local sem fio. Eu tenho o IEEE, que é o Instituto de Engenharia de Eletricistas e Eletrônicos. É uma organização profissional que foi fundada em 1963 nos Estados Unidos e atualmente conhecido como a maior organização profissional do mundo, que inclusive criou o padrão 802.11, que é a rede sem fio, que é também conhecido como rede Wi-Fi. E as faixas de RF. RF são frequências de rádios, pelo qual as redes sem fio se propagam. Eu tenho outra imagem na tela, bem interessante, com alguns círculos azuis, de cor azul, que são as áreas de cobertura. Nessa imagem a gente pode ver uma infraestrutura de rede local. Então nós temos dentro de cada círculo desse um roteador, nós temos vários dispositivos móveis, tem alguns notebooks aí, pelo qual eles estão ligados a essa rede. Eu tenho um hospedeiro sem fio em movimento, dá para ver aí nessas duas redes abaixo que eu tenho um dispositivo móvel que ele está saindo de uma rede e entrando em outra rede. Algumas características aí das redes sem fios, nós podemos encontrar redução da força do sinal, os sinais de rádio se atenuam, ou seja, eles vão se enfraquecer. À medida que eles vão se dissipando, vão se propagando, eles vão começar a ficar mais fracos, logo porque eles são dissipados através de ondas do ar. Interferência de outras fontes, as frequências padronizadas para as redes sem fio, eles podem ser utilizados na frequência entre 2 e 4 GHz, que são compartilhados por outros equipamentos, por exemplo, um telefone sem fio, motores ou até mesmo micro-ondas que produzem aí ruídos para as tecnologias de rede sem fio. E por último, a propagação de múltiplos caminhos. O sinal principal são refletidos e chega ao seu destino em instantes ligeiramente por diferentes caminhos, ou seja, a minha rede sem fio ela pode migrar para vários caminhos ao mesmo tempo, de forma que vários dispositivos possam se conectar neles. Outras características é fornecer mobilidade ao usuário, permitir o acesso a redes em lugares sem infraestrutura de telecomunicação fixa,
internet móvel e qualquer informação a qualquer hora e em qualquer lugar, né? Demonstrando aí a mobilidade das redes sem fio. Eu tenho outra imagem que caracteriza até mesmo o caminho aí dos roteadores, porque os roteadores eles são equipamentos muito inteligentes, que eles procuram o caminho mais rápido. Se esse caminho mais rápido estiver congestionado, ele vai mudar para um caminho mais longo, porém que seja mais curto, né? O importante é que essa mensagem chegue ao meu destinatário de forma rápida e inteligente. Eu tenho outra imagem aí que demonstra a conexão entre três componentes, três dispositivos móveis sem fio. Eu tenho um componente A, B e C, sendo que o A ele pode se conectar com o B tranquilamente. O C também pode se comunicar com o B, porém o A não pode se comunicar com o C, porque existe uma barreira entre eles. Então A e C não podem se ouvir um ao outro, né? Implica que não se dão conta de sua interferência em B. Sobre os padrões de redes locais sem fio, eu tenho o padrão 802.11, que foi um padrão criado pela IEEE, que a gente já viu a definição anteriormente, que vai definir aí algumas frequências de rádios e faixas, né, frequências industriais e científicas, e a gente vai ver alguns padrões a partir de agora. O 802.A.11a é uma faixa que ele vai utilizar entre 5 e 6 GHz e com velocidade de transferência ele pode atingir até 54 megabits por segundo. Uma evolução aí do padrão A foi o 802.11b, né, que utiliza entre 2,4 até 5 GHz. Né? Quando eu falo de gigahertz, eu estou falando de faixas de rádio. Né? Quando eu falo em megabits por segundo, eu estou falando de velocidade de transferência. Né? O 802.11 ele pode atingir até 11 megabits por segundo. Já o 802.11g, ele utiliza faixa entre 2,4 até 5 GHz, né? Estou falando de frequência, e pode atingir até 54 megabits por segundo de velocidade. Né? Todos usam CSMA/CA para acesso múltiplo e todos têm estação base e versão para redes ad hoc. Né? Mas, professor, o que é CSMA? Né? É o Carrier Sense Multiple Access, né? Que é o acesso múltiplo com verificação de portadora de anulação. E as redes ad hoc, né? Que é também outro conceito aí que a gente viu no slide, são o tipo de rede que não possui um nó no terminal especial, geralmente designado como ponto de acesso, para o qual todas as comunicações elas vão converger e encaminha para os respectivos destinos. Então tem uma imagem interessante, né, que mostra aí uma pequena rede. Eu tenho um modem que vai ligar diretamente a um computador, só que esses computadores eles não vão ter um roteador. Né? Eles não vão ter um roteador aí para fazer a conexão entre os outros computadores. Eles vão utilizar simplesmente as antenas sem fio. Tá? Então, esse é um exemplo aí da rede ad hoc. E eu tenho um padrão também, 802.N, né, que utiliza antenas múltiplas. Ele pode utilizar duas ou mais antenas, né, de saídas para os hosts. E utiliza uma faixa de frequência entre 2,4 a 5 GHz e podem atingir até 300 megabits por segundo, né, que é uma evolução bastante considerável. Eu tenho outra imagem aí com um exemplo aí de uma rede. Eu tenho duas áreas de coberturas aí. Então eu tenho esses APs que são meus pontos de acesso, né? Podem ser roteadores que estão ligando aí a vários hosts, que são máquinas, são computadores, notebooks com antenas wireless, né? Pelo qual elas se comunicam através de um computador ou um roteador. Ainda sobre as tecnologias de rede sem fio, eu tenho um processo de união. Tá? Eu tenho três estágios aí nesse processo.
Eu tenho a investigação, né, que é a solicitação de SSID, que é o Service Set Identity, que é um identificador de conjunto de serviços, ou seja, o nome da rede que eu vou dar aí no meu roteador, por exemplo. Eu tenho o estágio 2, que é a autenticação de chave web, ou WPA, né? Criptografia, mensagem de retorno. O WEP e o WPA são protocolos de segurança de rede sem fio. E eu tenho o estágio 3, que é a associação de segurança, taxa de bits, enlace entre o cliente WLAN e o ponto de acesso. Existem também as redes pessoais Bluetooth e Zigbee. As camadas de enlace física do 802.15.1 são baseadas na especificação do Bluetooth, né, anteriormente para redes pessoais, que também podem ser chamadas, pessoal, de rede ad hoc. As redes 802.15.1 operam numa faixa de rádio não licenciada, que vai da faixa entre 2,4 GHz, né, e são primeiros organizados em uma picorrede ou até mesmo em dispositivos ativos. Já o Zigbee, ele é voltado para apresentação com menor potência, menor taxa de ciclo de trabalho do que o Bluetooth. Eles vão definir canais entre 20 a 250 kbps por segundo, dependendo aí da frequência do canal que eu vou estar utilizando. Os nós de uma rede Zigbee pode ser de dois tipos, né? Uma reduzida ou então uma completa, né? A reduzida ela opera como escravo, controlado por um único dispositivo de função. Já a completa são dispositivos de Bluetooth escravos. Então, pessoal, nós concluímos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tido um bom proveito e agregado bastante conhecimento. Até a próxima aula.